quantas e quantas coisas na sua vida você não aprendeu e teve que tomar pancada para que o processo de aprendizado chegasse na sua vida? Você já ouviu dizer aquela frase, experiência custa caro? Quantas e quantas vezes você já ouviu pessoas mais velhas dizerem para você, experiência custa caro? Talvez você nunca entendeu o verdadeiro conceito dessa frase, mas hoje eu quero te explicar 4 pontos de aprendizado com essa frase tão popular e que em algum momento da nossa vida fez parte da nossa trajetória e da nossa história. Eu sou Marcelo Antunes e eu estou aqui hoje para compartilhar com você um conteúdo que eu tenho certeza que vai colocar mais uma pedrinha no seu crescimento pessoal. É mais uma etapa, é como se fosse mais um degrau neste seu movimento de subida, porque quando você entende o processo de desenvolvimento, você passa a ter muito mais clareza a respeito dos pontos que você vai desenvolver na sua vida. E pensando neste tema, experiência custa caro, eu quero começar compartilhando com você uma história que aconteceu comigo. Essa história aconteceu comigo. Eu estava com mais 2 pessoas na Holanda e um dia nós fomos vivenciar uma experiência, fomos sair do hotel e tínhamos que ir para o outro lado da cidade. E aí a gente foi pensar em chamar um Uber. E quando a gente foi pensar em chamar o Uber, eu pensei comigo, não vou de Uber, porque Uber é uma coisa comum. A gente já está acostumado a andar de Uber. Você que já foi na Europa ou você que ainda não esteve lá, eu quero compartilhar uma coisa com você. Os meios de transporte na Europa são sensacionais. Você vai andar de metrô, você vai andar de trem, você vai andar de ônibus e você vai ver que existe uma conexão muito forte entre todas essas linhas e te leva para qualquer lugar com um valor que é muito acessível. Então saímos do hotel, começamos a caminhar, chegamos até a estação de trem, pegamos o trem, fomos para a estação de metrô. Ao chegarmos na estação de metrô, eu olhei e eu fui para uma máquina e eu tive um entendimento de qual era o bilhete que deveria comprar. E ali, debatendo com aquelas outras 2 pessoas que estavam comigo, decidimos comprar o bilhete. Compramos o bilhete, chegamos na catraca, na hora que chega lá na catraca, vai fazer a leitura do QR Code, acesso negado. Ali eu percebi que eu havia comprado o bilhete errado. Só que quando eu voltei para o guichê, eu falei, agora não vou mais na máquina, eu vou falar direto com o atendente, porque eu não quero comprar errado novamente um bilhete. Resumindo esse pequeno trecho da história, imagine que estamos falando de euros. Então estamos falando de euros. Imagina que você compra um ticket errado e vamos dizer que esse ticket, a média desse ticket estava ali 7 euros cada ticket. Então foram 21 euros jogados no lixo. O que foram esses 21 euros? Quase 120 reais jogados no lixo porque comprei o bilhete errado. E ali eu estava com aquelas pessoas e eu comentei com eles, olha como que experiência custa caro. É claro que eu estou te dando um exemplo vivencial de uma coisa que eu mesmo passei há poucos dias, mas quantas e quantas coisas na sua vida você não aprendeu e teve que tomar pancada para que o processo de aprendizado chegasse na sua vida? Você não entendeu 4 elementos que podem fazer você passar por essa etapa sem que você tenha essa vivência de pagar por uma experiência. Você não precisa ter prejuízo financeiro para determinadas experiências na sua vida. Você não precisa pagar o preço emocional por determinadas situações da sua vida. Você não precisa colocar a mão no bolso e sentir realmente a dor do incômodo, de precisar pagar por algo que você poderia ter resolvido de uma forma tranquila. E você, quantas vezes na sua vida recebeu conselhos e não colocou em prática? Você que já viveu na sua vida essa frase que a experiência custa caro, coloca o seu comentário aí no vídeo. Aproveitando, coloca aí, dá o seu like aí, clica no joinha, compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque eu tenho certeza que esses 4 passos que eu vou falar aqui agora vão ser uma resposta e um redirecionamento de rota para a sua vida. O primeiro ponto que eu quero dizer para você aqui, anote este ponto. Primeiro ponto que você precisa aprender para não pagar o preço da experiência, para que ela não custe algo para você. A primeira coisa é que você precisa aprender com o erro dos outros. Muitas vezes somos livrados de situações na nossa vida ao olharmos para coisas que deram errado na vida de outras pessoas e aquela experiência negativa que aquela pessoa viveu, talvez um amigo, um parente, um colega de trabalho,
talvez uma pessoa que você conheça, ou talvez até uma pessoa que você não tem relacionamento, mas em determinado momento, ao acessa a história daquela pessoa, você percebe o ponto que aquela pessoa errou. Aquilo ali gera uma reflexão para você, que você possa ir para um próximo nível, você avalie os pontos aonde aquela pessoa errou e traga aquilo para a sua vida, para que você não caia nos mesmos erros. Vou dar um exemplo para você. Se nós formos olhar, por exemplo, para a Bíblia, todos nós que já lemos a Bíblia, talvez você que já foi a uma igreja e já ouviu uma palavra, todos nós sabemos, por exemplo, da história de Davi. Quando ele olha para Betseba, ele vai lá, ele comete um adultério com ela e ele paga um preço altíssimo na vida dele. Você não precisa passar pela mesma situação para pagar o preço, porque a Bíblia conta tudo o que aconteceu na vida dele a partir daquele erro. Então você pode aprender com a experiência dos outros. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero trazer para você, que é um ponto de aprendizado, é você aprender com conselheiros, pessoas que tenham mais experiência que você, pessoas que já tenham trilhado uma jornada diferente da sua. E quando a gente faz uma ligação, por exemplo, com a Bíblia, a palavra de Deus ela nos diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Sabe aquele momento da vida que você quer tomar uma decisão, está em dúvida, tem uma certa incerteza dentro de você e você decide falar assim: vou conversar com 3 pessoas que tenham mais experiência do que eu para saber qual é a opinião dessas pessoas. A partir daquela conversa, você vai ter um filtro, você vai ter uma análise mais estruturada e você poderá tomar melhores decisões. Então este é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu quero dizer para você é o ponto que se chama vivências. Vivências que vão acontecer na sua história. Coisas que são inevitáveis, porque você vai passar por coisas na sua vida que, por mais que você tenha recebido conselhos, por mais que você tenha olhado para a vida dos outros e tentado aprender com a experiência dos outros, você não vai absorver aquilo para você e você então vai pagar o preço da sua atitude. Essa é a terceira forma que existe de você aprender o valor e o custo das experiências sobre a sua vida. Então tem coisas na vida que você precisa realmente passar. Vamos supor, você que já é pai, você que é mãe, às vezes você vê seus filhos se portando de uma determinada maneira e você aconselha, você orienta, você direciona e você percebe que nada daquilo que você está falando está entrando. E aí você chega a determinada conclusão. Ele vai ter que passar por essa situação para que através dessa prática ele possa tirar o aprendizado. Então existem coisas na vida que são inevitáveis. E você vai precisar passar para que você tenha uma experiência na pele e para que isso sirva depois de aconselhamento para os outros, que liga com o segundo ponto, que é tomar conselho com pessoas que já passaram por experiências. E o quarto e último ponto que eu quero deixar para você sobre essa questão que você pode fazer para impedir o custo de uma experiência ruim na sua vida é que você tem um recurso que pode ser muito forte na sua vida. Um recurso que pode ser uma grande resposta e pode te livrar de grandes problemas na sua vida. Significa você tirar um tempo, você falar com Deus, pedir uma direção antes de tomar uma decisão. E não tem como eu falar de desenvolvimento pessoal, não tem como eu falar de crescimento sem que eu use o manual do ser humano, que é a Bíblia. Olha o que a palavra de Deus ela nos revela. A palavra ela nos fala que existem situações que precisamos sentir dentro de nós a paz para tomar uma decisão. Aonde o texto bíblico ele diz assim: seja a paz de Deus o árbitro do vosso coração. O que arbitra, aquele que decide. Vamos imaginar, dentro de um campo de futebol existe um árbitro. O árbitro é o juiz, ele é a autoridade naquele lugar. É ele que vai fazer com que as regras sejam cumpridas. É ele que vai determinar o tempo das coisas, é ele que vai direcionar o que precisa ser realizado. E assim também é a paz no seu coração. Você precisa entender que existem atitudes e decisões que você só poderá tomar na sua vida se você sentir paz no seu coração depois de ter falado com Deus e apresentado aquela situação. E isso fará com que você poupe esforços, que você poupe as suas emoções e sentimentos e que você tenha uma vida alicerçada em coisas que vão ser muito mais simples, mas que vão te dar muito menos trabalho. Então que você possa hoje
olhar para esses 4 pontos que eu trouxe para você e que eles possam servir como uma ferramenta, um manual de estruturação para um próximo nível de aprendizado sobre a sua vida e a vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.